Olá, meu amigo, minha amiga internauta! Receba o meu amplexo fraternal e sejam todos mas muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Nelsinho Xavier e estou aqui navegando pelas ondas do Gnote Celtum. Eu gostaria muito de saber se você é daquele tipo que adora malhar para se tornar um deus, uma deusa grega. Ou você faz parte da ala dos preguiçosos que academia de jeito algum, exercício nem pensar. Indiferente do grupo que você faça parte, eu gostaria de te fazer um convite para que juntos pudéssemos então malhar, definir um órgão, o nosso computador principal, ou seja, o nosso cérebro. Eu não sei se você sabe, mas com o tempo o nosso cérebro pode apresentar falhas se não for bem cuidado. E existem alguns exercícios que podem fortalecer. Você sabia disso? Se você se interessa por esse assunto, vem comigo, porque chegou a hora de sermos fortes, abandonar a caverna e detonar a matriz. Quem vai ajudar a fortalecer o nosso cérebro, deixando ele musculoso, vigoroso, é o neurocientista norte-americano Larry Katz. Ele que no seu livro Mantenha o Seu Cérebro Vivo, apresenta para nós a neuróbica, a aeróbica do cérebro. Então nós vamos fazer exercícios para deixar o nosso cérebro musculoso, vigoroso. A mente, como o corpo, ela precisa ser treinada, precisa ser desafiada, precisa ser estimulada e também desenvolvida. O objetivo da neuróbica é fazer com que a gente estimule os 5 sentidos, fazendo com que a gente preste mais atenção nas coisas que fazemos. Os exercícios vão fazer com que a gente preste mais atenção em cada atividade desenvolvida por nós. Assim, vamos melhorar o nosso poder de concentração e também da memória. A neuróbica consiste na alteração de alguns movimentos do nosso cotidiano. Isso vai alterar a nossa percepção em relação a eles. São exercícios que vão desde ler ao contrário até cumprimentar um vizinho que nem bom dia lhe dá. O programa de exercícios da neuróbica oferece uma série de gamas de experiências que fogem da rotina que o nosso cérebro se acostumou. Como dizia Mariusa Pregnolato, os exercícios usam os 5 sentidos para estimular a tendência natural do cérebro de formar associações entre diferentes tipos de informações. Assim, quando você veste uma roupa no escuro, coloca seus sentidos em sinal de alerta para a nova situação. Se a visão foi dificultada, e é isso que faz com que você sinta o efeito dos exercícios, pois outros sentidos serão aguçados para a compensação. Essa psicóloga especialista em análise comportamental e cognitiva mostra o efeito que tem para o nosso corpo. Se você estimula o seu cérebro, se você faz isso, se você sempre esteve atento a essas questões pequenas do cotidiano, você tem uma tendência menor a ter doenças cognitivas como o Alzheimer. O objetivo da neuróbica é combater o automatismo. Vocês lembram que eu já falei, quando nós automatizamos demais a nossa vida, nós deixamos de viver, nós deixamos de sentir a existência. Por isso, ao invés do automatismo, desenvolver a consciência daquilo que se faz. Agora eu vou te apresentar 7 exercícios que são pontos que nós podemos desenvolver no nosso cotidiano. E eu vou deixar uma relação desses tópicos, desses 7, na descrição do vídeo, com várias atividades que você pode usar, caso você queira potencializar o uso do seu cérebro. Então, o primeiro exercício que faremos uso é: faça a cabeça funcionar. A memória necessita de atenção, de concentração e de foco para ela funcionar bem. Não existe memória ruim, existe memória mal trabalhada.
mal treinada. Nós temos uma tendência natural a registrar as informações que nos são tidas com mais carinho, aquilo que nos dá prazer, aquilo que chama a nossa atenção, nós temos uma tendência maior a registrar, a guardar na memória. Quando eu comecei a desenvolver os seminários e palestras sobre cérebro e mente, aprendendo a arte de pensar, eu apresentei aos meus ouvintes a neuróbica. Ao apresentar a neuróbica, chegando nesse tema, faça a cabeça funcionar, eu apresentava um enigma. Um homem nu no deserto, morto, segurando um palitinho. Eu então acrescentava, quero que vocês decifrem esse enigma para mim. Eu quero saber como o homem chegou lá, por que ele está nu e por que ele está segurando um palitinho. O enigma, quando eu apresentava para as pessoas, eu apresentava também uma condição. Eu só podia dizer sim, não ou irrelevante. Porém, quando eu apresento para os grupos, que é lógico, um número maior de pessoas decifram muito mais rápido, eu percebo que algumas pessoas desistem rapidamente quando não conseguem chegar à resposta. E eu sempre digo, essa é a melhor forma de acomodarmos o nosso cérebro, quando falamos para ele não pensar, quando desistimos de um problema de matemática, de um problema de física, de informática ou uma questão filosófica. O cérebro precisa de desafio, coloque ele para pensar. Uma dica, se você chegou diante de alguma situação em que você não lembra o nome da pessoa, não lembra o nome do livro, esqueceu de alguma coisa, mande a ordem para o seu cérebro, não dê sossego a ele, você sabe. Essa informação está em você. Eu a quero, me dê, eu vou lembrar. Force a sua mente e você se recordará. O cérebro precisa disso. Então eu apresento a você um homem nu no deserto, segurando um palitinho na mão, ele está morto. Eu quero saber como ele chegou lá, por que ele está nu e por que está segurando o palitinho. Você seria capaz de desvendar esse enigma? A segunda dica é: durma bem. O sono faz muita falta para utilizarmos da memória. O sono é fundamental para fixarmos as atividades do dia anterior e para preparar para as atividades do dia seguinte. E se você puder, tire aquela sonequinha depois do almoço de 30 a 40 minutos, não mais do que isso. Isso vai fortalecer a sua atenção para a parte da tarde. Vocês se lembram que no meu primeiro vídeo eu estava muitas horas sem dormir e foi um dos vídeos mais difíceis? Eu falei sobre isso para fazer para o canal porque a minha memória estava comprometida. Terceira dica: monte quebra-cabeças. Exercícios infantis de quebra-cabeça, de memória, estimulam e ajudam na nossa concentração. E isso é fundamental para uma boa memória. Quarta dica: evite bebidas alcoólicas. Eu sei que essa talvez seja uma mais difícil de falar, porque as pessoas não querem abrir mão do prazer que a bebida proporciona. Porém, o álcool é um dos maiores inimigos do bom funcionamento do nosso cérebro. O excesso de álcool leva a uma lesão direta e indireta aos nossos neurônios. Quinta dica: mexa o seu corpo todo. Remexo muito. Eu me remexo muito. Eu me remexo muito. Eu me remexo muito. Remexo muito. Eu me remexo muito. Eu me remexo muito. O exercício físico regular, ele melhora todas as atividades para o nosso cérebro. Produz endorfina, dopamina, e ao liberarmos essas substâncias, nós vamos ter condições de combater o cansaço, melhorar o nosso sono, diminuir o estresse, a ansiedade, melhorar a atenção, a concentração, a memória e o raciocínio. Algumas escolas norte-americanas desenvolveram atividades físicas antes das atividades intelectuais. Fazia com que os seus alunos tivessem aí uma aceleração dos batimentos cardíacos e dos movimentos respiratórios, aumentando a oxigenação do cérebro, e depois, ao irem para as atividades intelectuais, estavam mais focados, tinham aumentado a sua atenção e melhoravam então a sua aprendizagem. Uma pesquisa da Universidade de Pittsburgh, lá nos Estados Unidos,
mostrou um aumento do hipocampo, essa área responsável pela aprendizagem e pela memória, em adultos que fizeram atividade física regular durante um ano. Mostraram que a memória desses indivíduos melhorou significativamente. Então nós podemos usar a frase que os nossos amigos halterofilistas utilizam, que é não pé, não gain, sem dor, sem ganho. A sexta dica é coma direito. A gente sabe que para uma boa saúde é preciso uma boa alimentação. Imagina, como ter saúde usando álcool, usando tabaco, usando outras drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Tudo isso prejudica o nosso cérebro. Então, se a gente elimina os vícios e tem uma alimentação balanceada, nós estamos mandando saúde para o nosso corpo. Não podemos nos esquecer dos benefícios da água, que já está comprovado. Beba água. De acordo com o seu peso, com a sua idade, com o seu tamanho, existe uma proporção, o mínimo que nós devemos ingerir por dia. E evite refrigerante. Você já possivelmente ouviu aquelas pesquisas falando que o refrigerante acidifica o nosso meio, o nosso corpo. E isso oportuniza o aparecimento de doenças degenerativas, feito o câncer. E por último, a dica: leia. Leia muito, não seja preguiçoso. Leitura é uma das atividades mais completas para exercitar o nosso cérebro. Então nós aprendemos hoje que ler, manter uma alimentação equilibrada, dormir bem, praticar exercícios físicos, realizar atividades cerebrais vão promover o bem-estar para o nosso cérebro. Então, meus amigos, recebam o meu amplexo fraternal e não se esqueçam! Pode ser alguém. Dentro da proposta da Neuróbica, existe até algumas atividades que a gente pode fazer para estimular o paladar. Imagine misturar doce com salgado. Já imaginou fazer combinações gastronômicas inusitadas? Misturar doce com salgado? Maionese com leite condensado? Isso me faz lembrar a minha amiga Nieta Ed, que adora umas misturas loucas assim.